Bem-vindos a mais um Coffee Break com Video Old CIO. Eu hoje estou com o Paulo Matos, que é o responsável de impressão da HP. Um tema que, por culpa da Computer World, há muito tempo que não trazíamos à conversa, e esta questão do trabalho híbrido, sem dúvida nenhuma, voltou a provocar, de alguma forma, a necessidade de ter uma impressora em casa, seja ela de alto padrão ou de baixo padrão, mas levou a que as pessoas começassem a imprimir de novo. Eu não diria nem mais nem menos, mas de novo. A minha expectativa, que acredito que até possa estar errada, é de que cada vez menos se imprimia. E a minha primeira pergunta, Paulo, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito Obrigado, estar connosco. A minha primeira pergunta é essa mesmo. Havia menos gente a imprimir. E quando eu falo de menos gente, falo, imagina, de trabalhadores individuais, de algumas profissões que não estavam agregadas às grandes e médias empresas, mas trabalhavam por si só. Houve uma quebra na impressão, ou não, estou errado, e se este trabalho híbrido fez com que essa impressão, mesmo tendo baixado ou não tendo baixado, voltasse a ser importante para as pessoas. obrigado pela oportunidade e indo direto à questão, sim, não, eu acho que houve, acima de tudo, houve uma mudança de comportamento de impressão. Ou seja, as pessoas não deixaram de imprimir nem passaram a imprimir mais, passaram a imprimir em locais diferentes. Eu acredito que muitas das vezes as pessoas, acho que é um padrão, as pessoas acabam por imprimir na empresa não só os seus trabalhos da empresa, mas também acabam por pontualmente fazer as suas impressões pontuais, domésticas, que não imprimiam em casa, nem sentiam essa necessidade de conseguir imprimir na sua empresa. E com o confinamento, obviamente que veio a revelar-se a necessidade da impressão e a necessidade de ter uma impressora em casa, que até então não era tão necessária, não era uma, digamos, uma prioridade. Obviamente que o confinamento fez com que as pessoas sentissem essa prioridade, não só porque tinham que imprimir algumas coisas do trabalho para poder trabalhar de uma forma mais fácil, como também tinham que imprimir todos aquilo que eram os trabalhos dos seus filhos e toda esta realidade doméstica que até então não existia. Mas sim, sim, existe no mercado uma ideia de que se imprime menos. Não se imprime menos, existem muito mais conteúdos e percentualmente imprime-se menos face aos conteúdos que existem. Existem muito mais conteúdos disponíveis para imprimir. E também depende, isto também é uma questão geracional, obviamente que os jovens imprimem menos do que as pessoas mais velhas, digamos assim, ou de maior idade, porque também tem a ver com as suas próprias experiências. Mas, tendo em conta que há muito mais conteúdos, eu diria que a quantidade de impressão mantém-se muito estável. E o impacto, ou seja, a HP continuou a ter o seu departamento de impressão, independentemente de a impressão ser menor ou maior, continua a estar nas empresas e continua a estar agora mais presente em casa das pessoas, desenhou um conjunto de soluções para estas novas formas de imprimir, e era um bocadinho sobre isso que eu gostaria de ouvir. Quando fala de que se imprime de forma diferente, que se imprime em outros lugares, do que é que está a falar no concreto? Sim, o objetivo da HP é encontrar soluções que sejam adaptáveis, personalizáveis e de alguma forma que as pessoas tenham o mesmo tipo de experiência, quer estejam no ambiente de escritório, quer estejam no ambiente doméstico. Nós já tínhamos dado alguns passos no sentido de ir de encontro a algumas necessidades atuais, como, por exemplo, um serviço de páginas e não tanto, porque existe uma mudança comportamental por parte das novas gerações, tem um comportamento diferente na forma de comprar e, portanto, nós temos que ir de encontro a essas necessidades, estas novas gerações, esta forma de ver o mundo diferente do que era visto até então. E com isso nós criamos um serviço, que é o HP Instant Ink, por um lado. Por outro lado, também criámos uma solução de impressão que é o HP+, já podemos falar sobre as duas, e pegando no Instant Ink, o que nós sentimos e os estudos que nós fizemos, diziam-nos que as pessoas tinham
três grandes queixas quando no que respeitava à impressão, e aqui estamos a falar muito mais da impressão doméstica, que foi por aí que nós partimos e foi por aí onde nós iniciámos este caminho. Tinha a ver com o primeiro, que era o custo dos consumíveis, que diziam que os tinteiros eram muito caros. A segunda tinha a ver com... E eram. Não Sim, diziam só, eram muito caros. sim, eu aceito a crítica, aceito a crítica, sim, é normal. Que fique claro, não só os HP, não é? O mercado inteiro. Sim, o mercado inteiro. Eu lembro-me de ter esta conversa de que antes de comprar uma impressora, ver quanto é que custa os tinteiros e depois era uma dor de cabeça. Também esta decisão. Também existe aí uma desvalorização daquilo que é o tinteiro e uma valorização daquilo que é a impressora, e eles de facto estão descompensados, e também por culpa do modelo de negócio, porque as pessoas compram a impressora a um preço que é abaixo daquilo que deveria ser o preço real da impressora, e por outro lado depois também compram um tinteiro que pensam... Quando vão comparar, e fazem a comparação, que... Exatamente. E a comparação é como é que um tinteiro é tão caro, faça uma impressora que é quase ao mesmo preço. Barato, exatamente. E esquecem de um detalhe, deixa-me só dizer que é importante, é que o tinteiro tem tecnologia associada, que a cabeça de impressão está incluída no tinteiro, e portanto cada vez que estão a substituir um consumível, estão a substituir grande parte da tecnologia que está associada à impressora. Mas pronto, não era esse o objetivo. Não era este o nosso. Não, só quis fazer o reparo porque de facto era um sentimento que as pessoas tinham, e que eu acho que ainda algumas delas têm hoje, muito mais aquelas que têm, muito mais aquelas que não têm a necessidade de imprimir e portanto não fazem essas contas. Quem não tem a necessidade de imprimir regularmente não olha para isto com um olhar um bocadinho mais profissional e olha para isto com um caso. E só uma parte de uma coisa que disse aí, antes de continuarmos, é o facto também dessa questão, que é muito, eu não sei se é muito portuguesa, que acontece também noutros países, que é a questão do imprimir no local de trabalho. Ou seja, as pessoas nunca souberam exatamente, quando tiveram uma necessidade de impressão pessoal, quanto é que custa o custo de imprimir, porque isso faziam sempre na empresa. É normal que depois, no momento em que vão adquirir um equipamento e os seus consumíveis tenham também esta não sensação de achar que está a ser... E acima de tudo, eu acho que o cliente compara muito o custo do hardware e depois o custo consumível. Dizem, como é que é possível o consumível estar tão próximo daquilo que é o custo do hardware? Isso mete alguma confusão. E eu entendo, enquanto consumidor, eu entendo a lógica. Não é? Vamos voltar ao Ink. Era disso que estávamos a falar. Ao instantinho, sim. Mas o ponto de partida foi esse. A primeira queixa tinha a ver com o custo dos consumíveis e nós queríamos endereçar essa queixa, digamos assim. A segunda era que os tinteiros acabavam precisamente quando tinham maior necessidade deles. E estamos a falar, por exemplo, tinham que imprimir um trabalho para o filho que tinha que entregar no dia a seguir e era meia-noite e acabava o tinteiro. Era frequente isto acontecer. E as pessoas ficam na memória, aquilo corre mal, não corre bem. Não as vezes que imprimiram, várias vezes e que tinha corrido bem, mas aquela em que tinham que entregar aquele documento e aquilo não funcionou, ou tinham que entregar a tese de doutoramento ou a tese de mestrado e falhou precisamente à meia-noite ou 1 da manhã ou 3 da manhã. E agora o que é que eu faço? E sentiam isso como uma grande queixa, era um grande problema para o consumidor. Que nós também percebemos, ok, isto faz sentido, esta queixa. Se bem que a culpa aqui não tem a ver, a culpa não era nem da impressora, nem da marca, nem do fabricante, nem do fabricante, mas a verdade é que era uma queixa. E a terceira queixa curiosa era que o cliente queixava-se de quando chegava à loja para comprar o tinteiro, não sabia qual é que era a referência do tinteiro. E na loja perguntava, e qual é que é a impressora? E não se lembravam qual era a impressora que tinham em casa. Então tinham que voltar a casa, para ir buscar a referência do tinteiro ou da impressora, para voltar à loja para comprar. E isto tudo fez-nos pensar, então assim, nós temos que encontrar uma solução para isto tudo. Então encontramos o Instantinho que oferece. Primeiro, o cliente compra a impressora e os tinteiros que nós entregamos em casa, portanto passamos, eliminamos é uma questão de conveniência, eliminamos o facto do cliente ter que ir à loja e esquecer-se qual é o nome da impressora ou do consumível, porque os tinteiros chegam à sua casa. Ao chegar à sua casa, e como chegam com antecedência antes da tinta falhar, eles nunca têm a segunda queixa, que era de que quando estavam a fazer a impressão da sua tese de doutoramento ou o seu trabalho para o seu filho, ficavam sem tinta. Não, se falhasse, ok, tem lá o tinteiro que está guardado, que a HP enviou há um mês atrás, e vão buscar o tinteiro. E depois, no final de tudo,
que esta é a primeira queixa, mas no final vai ser a terceira, vai ser o terceiro benefício que menos valorizam, porque os outros dois vão ser muito mais valorizados. Digo isto por experiência, por aquilo que vou falando com amigos e familiares e até clientes. Vem a poupança. A poupança nós conseguimos até 70% de poupança, dependendo, obviamente, do perfil do cliente e da forma como imprime. Isto tudo é muito interessante. Nós conseguimos, com isto, resolver uma série de problemas. Com a pandemia, com o facto das pessoas ficarem em casa, isto veio acelerar. Porquê? Porque as pessoas não saem de casa, não querem ir à loja, as lojas fecharam, etc. Esta solução passou a ser a solução de maior interesse e todos os clientes que a conhecem valorizam e quando chegam, quando a têm, nunca mais abdicam dela. Nós temos uma taxa de fidelidade de 99,%. Outra coisa interessante deste programa, que é um programa, é um serviço de páginas, não é um serviço de tinteiros. O cliente nunca mais pensa em tinta, nunca mais pensa quanto é que custa a tinta, não. Tem um número de páginas que contrata, vamos imaginar, eu quero 50 páginas, quero imprimir 50 páginas este mês, mas este serviço não tem nem fidelidade, significa que o cliente pode sair quando quiser, e é flexível no sentido em que ele pode mudar de plano. Vamos imaginar que ele tem um plano de 50 páginas e sabe que vai imprimir 500 páginas. Então ele sobe do plano para um plano de 700 páginas que lhe vai cobrir as necessidades que tem. E no mês seguinte diz, já não preciso disto, portanto eu vou baixar 3 para 50. Tem outra vantagem, é que o cliente pode acumular páginas não impressas até 3 vezes aquilo que vai contratar. Um plano de 50 páginas, o cliente pode acumular páginas não impressas até 150. O que significa que pode chegar a uma altura que tem 150 mais 50 do mês que está em vigor, 200 páginas para imprimir, sem ter que pagar nada adicional. E, portanto, é uma série de vantagens que claramente o cliente valoriza. Isso é o instante. Sim, tudo isso valoriza, estamos na era da digitalização e, de facto, os benefícios desta vossa solução, que já conhecíamos antes da pandemia, e como diz, foram acelerados pela própria pandemia e veio, se calhar, àqueles que eram mais céticos ou àqueles que ainda não usavam mostrar que é uma boa solução, mas estamos a falar de tinta e papel. E a pergunta que lhes vou fazer é, o programa de sustentabilidade da HP é muito forte, pelo que conhecemos, e eu gostava que nos falasse um pouquinho disso, porque é importante quando o negócio à partida põe em causa essa sustentabilidade, a HP não está de braços cruzados. Não. Logo na construção das próprias impressoras, neste momento 25% de todas as impressoras são construídas, é feito com materiais reciclados. Não só de produtos que nós recolhemos, de nossos equipamentos e de nossos consumíveis, mas também daquilo que nós recolhemos de garrafas que estão no oceano. Isto quando estamos a falar do hardware. Quando estamos a falar de consumíveis, acontece mais ainda, 75% daquilo que dos consumíveis que nós utilizamos, e aqui estamos a falar das embalagens, já são feitas também com materiais reciclados e materiais que vêm. Nós temos inclusive estruturas dedicadas que fazem a recolha e fazem a transformação deste tipo de materiais. Depois temos também outra coisa que é muito importante, tem a ver com aquilo que são as certificações e por entidades independentes, como é o caso da Energy Star e o caso da EPIT. Neste momento 88% dos nossos equipamentos são registados na EPIT e 94% dos nossos equipamentos têm o certificado de Energy Star. Isso garante que eles consomem o menor de energia possível e são certificados Gold, significa que eles têm um consumo de energia muito baixo. E isto é interessante porque hoje em dia existem entidades, nossas concorrentes, que pegam neste tema como sendo a parte mais importante da sustentabilidade. E esta não é a parte mais importante da sustentabilidade. O consumo energético representa apenas 10% daquilo que é a pegada de carbono na impressão. Aquilo que mais contribui para a pegada de carbono é o consumo de papel, que é a pegada de carbono. E nós aí também temos uma solução. E aí entramos naquilo que são
A outra coisa, o outro serviço que não posso chamar serviço, não podemos chamar serviço porque não é um serviço, porque não é pago, que é a nossa solução de impressão HP+. A nossa solução de impressão HP+, garante uma coisa, é que todas as páginas que estão a ser impressas naquelas impressoras serão contabilizadas e depois nós fazemos a reflorestação das árvores que foram consumidas por esse papel, independentemente do papel ser HP ou não, e serão reflorestadas, significa que nós vamos ter um impacto zero ou até positivo. Isto representa 56% daquilo que é pagado a carbono. Assumando isto tudo e o facto de nós temos também um programa que é o Planet Partner, que promove a reciclagem dos consumíveis e dos donas, nós temos neste momento um plano enorme daquilo que é o impacto sustentável e aquilo que nós fazemos para evitar o impacto da pegada de carbono pelas nossas impressoras. Ao contrário de nossos concorrentes que e tenho que dizer isto porque é importante, que pegam apenas num dos eixos da sustentabilidade e fazem isso parangonas no sentido de acharem que essa é a parte mais importante e aquilo que torna-se mais sustentáveis, quando a sustentabilidade falamos de um todo e sabemos que não é apenas na impressão, digamos que é uma forma genérica. A sustentabilidade tem a ver não apenas com uma outra coisa, mas sim um todo e que temos de trabalhar no sentido de sermos mais sustentáveis. Uma das coisas que é importante, Paulo, de falarmos aqui é que, independentemente do e-stunting, as impressoras continuam a ser distribuídas nas lojas e as pessoas podem ir às lojas comprar também os tinteiros e os consumíveis. Ou seja, embora esta seja uma estratégia HP de puxar os seus clientes para este programa, dizer também que encontram HP, para que não fique dúvidas, só para que não fique alguém a pensar que as HPs continuam nas lojas e bem requisitadas e os consumíveis continuam também a vender-se nas lojas de retalho especializadas. Sim. Uma das coisas que eu gostaria de falar consigo para terminarmos é esta questão do trabalho híbrido, ou seja, houve de facto um impacto maior, mesmo agora no pós-pandemia, em que algumas empresas já estão eu diria, a sentar arraiais sobre esta questão de quem é que vai ficar híbrido, quem é que não vai ficar híbrido. Existe uma procura de impressoras para casa com um maior nível profissional? Sim. Deixe-me só contextualizar. Quando nós entramos na pandemia, houve um boom de procura de impressoras. Estou para saber quem é que não. Desculpa interromper, estou para saber quem é que não teve um boom, seja nesta área tecnológica, tudo foi um boom. Sim, foi uma coisa incrível mesmo, e em que as pessoas compravam aquilo que havia, porque chegou um momento em que nós trazíamos aquilo que era possível trazer, a capacidade de produção e de entrega era inferior àquilo que eram a procura dos equipamentos, e quando chegavam às lojas, independentemente do equipamento fosse laser ou fosse já tinta, ou se fosse de gama alta ou gama baixa, desaparecia tudo das lojas. Era uma coisa inacreditável, porque as pessoas tinham a necessidade e sentiam essa necessidade e queriam comprar. Agora, obviamente, o mercado estabilizou, o mercado já não tem essa procura desmesurada e era irreal, não fazia qualquer sentido. Deixe-me dizer que também, neste momento, vendemos mais impressoras do que vendíamos antes da pandemia. Significa que o mercado desceu, mas não desceu aos níveis anteriores à pandemia. E sim, existe uma procura por parte do mercado mais SMB, digamos, em produtos com mais specs, se bem que também se vê, e aqui vê-se aqui duas questões importantes. Por um lado, vê-se que há uma procura grande por produtos de entrada de gama, o que significa que as pessoas têm menos capacidade financeira para comprar. Por outro lado, que está de acordo com aquilo que é o momento atual em termos económicos, e depois sim, há uma procura por produtos mais com specs, com características mais completas, e que sim tem a ver muito com esta ideia do mercado híbrido. Mas, e já agora, deixa-me fazer, por exemplo, o serviço instantíneo também neste momento está a começar a transferir-se para o mercado SMB, nós sentimos essa necessidade. E começamos a ter muitas empresas a fazer este tipo de soluções também para os seus empregados que estão em casa. E, portanto, isso é muito interessante. E algumas delas ainda têm alguns empregados espalhados
por vários sítios e, Sim, portanto, terá exatamente. algumas vantagens. Paulo Matos, muito obrigado Exatamente. por esta conversa. Tudo o que Conversa. tenha a ver com o portfólio que aqui falámos e outro vai estar garantidamente aqui em baixo, pode consultar, qualquer coisa estejam à vontade. Questões que queiram colocar ao Paulo Matos diretamente ou à Computer World, é enviar um e-mail para o e-mail que ali está no final da entrevista. Paulo Matos, muito obrigado, até uma próxima Muito obrigado, oportunidade eu. Até à e próxima. Foi um prazer. prometo a todos os fabricantes não me esquecer do mercado de impressão, porque de facto faz parte da tecnologia e também deve estar presente no Computer World. Bom dia, até amanhã.